dia. You may be seated. Vocês podem se sentar. Today I am going to give you my life message. Hoje eu vou dar para vocês a minha mensagem da minha vida. And whenever I teach this message, E quando quer que eu ensine essa mensagem, I feel like it's the most important thing I can give. eu sinto como se fosse a coisa mais importante que eu possa dar. When I prophesy Quando eu profetizo, or do our ministry with the poor, ou estou fazendo um ministério com os Pastor, pobres, pastoreando and serve with gifts that way, e servindo com os dons dessa maneira, especially when I prophesy, especialmente quando eu profetizo, I feel like I'm giving people a fish and they can eat for a day. eu sinto que eu estou dando às pessoas peixe que eles podem comer por um dia. But when I teach people to pray, Mas quando eu ensino as pessoas a orar, I feel like I'm giving them a fishing pole eu me sinto como se eu estivesse dando para eles um lago de and they pescaria. can eat for the rest of their life. E eles agora podem comer Yeah. para o resto da vida. Because then they don't need me or anybody. Porque agora eles não precisam mais de mim ou de qualquer outra pessoa. Because God will just meet with them. Porque Deus vai se encontrar com eles. And so last night we talked about the secret place. Então, a última noite a gente pregou sobre o lugar secreto. And Andrea talked about the hope that comes from the secret place. E Andréa falou da esperança que vem do lugar secreto. And we know that faith, hope, and love remain. E sabemos que a fé, a esperança e o amor permanecem. Long after prophecy and healing and mercy goes, faith, hope, and love remain. Depois da profecia e cura, depois de tudo isso ir embora, And eles permanecem. a faith comes by hearing, A fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. So I always want to drive people back to the Bible Então eu quero sempre trazer as pessoas de volta à Bíblia, because it's the language of God. porque é a linguagem de Deus. So today is a very practical message. Então hoje temos uma mensagem muito prática. If you have a pen and paper, I never say this, but I want you to take notes. Eu nunca digo isso, mas se você tem uma caneta aí, você tem um papel, eu queria que você anotasse. We have written books on this, but they're in English. A gente já escreveu livros sobre isso, mas estão em inglês. They're going to be translated into Portuguese this year. Então vão ser traduzidos para português esse ano. But it's very simple. Mas é muito simples. And the thing about the kingdom of God E o que fala sobre o reino de Deus is that it's so profound, é tão profundo and yet it's always so simple. e sempre é tão simples. It's simple enough for anybody to do it. É simples para que qualquer um possa fazê-lo. You know, the kingdom is, as I keep saying, it's for whoever wants to. Sabe, o reino é como eu sempre digo, é para qualquer um que queira. And the things that access, the things inside the kingdom are always so simple. E as coisas, as maneiras de acessar o que está dentro do reino é muito simples. Children can do it. As crianças podem New fazer. believers can do it. Novos cristãos podem fazer. Old believers can do it. Velhos cristãos podem fazer. Brilliant people can do it. Pessoas brilhantes podem fazer. And people can, anybody can do it. E qualquer um pode fazer. And so because I have to leave to the plane right after this message, Então, logo depois dessa mensagem, eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar o avião. I just want to explain this. I'm going to teach and then I'm going to walk out the back door to go catch my plane. Então, eu vou explicar isso aqui. Eu vou ensinar para vocês e vou correr ali pela porta de trás para pegar meu avião. I'm on my way to Indonesia, Eu já estou a caminho da Indonésia. so you can pray for me Então, vocês podem orar that por mim. the Lord would give hope to Indonesia after their terrorist attacks. Para que o Senhor dê esperança à Indonésia depois desse ataque terrorista que houve. But Christy's going to come up here and lead you in an exercise of prayer, okay? Mas a Christy vai subir aqui e vai liderar vocês num exercício de oração, tá bom? So I'm just explaining that. If you see me walking out the back door, it's because I have to Então, go. eu só estou explicando isso porque se você me vir indo embora é porque eu realmente tenho que ir. So today my message is called Praying the Bible. Hoje minha mensagem se chama Orando a Bíblia. And it's something that we discovered because when we came out of Baptist Seminary and planted our church, É algo que a gente descobriu porque quando a gente saiu do Seminário Batista e plantou nossa igreja, we were very conservative. a gente era muito conservador. We didn't believe in the gifts of the Holy Spirit. Nós não críamos nos dons do Espírito Santo. We were cessationists. A gente era sensacionalista. We
we argued with people like me A gente reclamava com pessoas que eram tipo eu, assim. that, prophecy is finished, E a gente dizia, a profecia já acabou, miracles don't os happen. milagres não acontecem mais. But we were very hungry for God. Mas a gente tinha muita fome de Deus. And, we ended up having an outpouring of the Holy Spirit in our Baptist church. E aí, por fim, a gente teve um derramado do Espírito Santo na nossa igreja batista. Very dramatic. Muito dramático. I mean, we began shaking and prophesying. Tinham pessoas tremendo, profetizando. We had like a mini Toronto before Toronto, A gente teve um mini Toronto ali antes de acontecer o avivamento de Toronto. which is, why, we met John Arnott. E é por causa disso que a gente encontrou com o John Arnott. Because we went to Toronto before the outpouring in Toronto and prophesied about the outpouring. Porque a gente tinha ido em Toronto antes do avivamento de Toronto e profetizado sobre aquele derramar. But when the outpouring in our church happened, Mas quando esse avivamento na nossa igreja aconteceu, 7 years before Toronto happened, 7 anos antes de acontecer o de Toronto, the Lord began to prophesy to us o Senhor começou a profetizar a and nós tell us things that were important to Him. e nos dizer coisas que eram importantes para Ele. And he spoke about the children. E Ele falava sobre as The crianças. children. As crianças. There is coming a generation Está se levantando uma geração that will change society, and society will not change them. que irá mudar a sociedade e a sociedade não irá os mudar. And out of these prophecies, we were led to children at risk. E sabe, todas as profecias dessa eram lançadas sobre as crianças And em risco. another main thing he talked about was this building that he wanted us to have. E uma coisa também que ele falava muito era sobre um prédio que ele queria que tivéssemos. And we have that building. E a gente teve esse prédio. But possibly the main thing, Mas possivelmente a coisa he principal, began to call us to the place of prayer. ele começou a nos chamar para o lugar de oração. And he would tell us we must pray. E ele nos dizia que We must precisávamos pray. orar, precisávamos orar. And we must pray about things. We must come and inquire of the Lord. Precisávamos encontrar-nos com o Senhor. And what most of our leadership discovered E sabe, o que a maioria da nossa liderança descobriu was that they didn't know how to pray. é que eles não sabiam como orar. So the very first thing, I'm going to tell you 7 steps. Então a primeira coisa que eu vou fazer é falar para vocês 7 passos. 7 steps. If you put these into practice 7 passos que se você praticá-los every day, todo dia, I guarantee it will change your life. eu garanto que mudará a sua vida. Very simple, Muito simples, but very profound. mas muito profundo. And the first step O primeiro passo is you must learn to pray. é você precisa aprender a orar. Everybody has to learn how to pray. Todo mundo precisa aprender como You're orar. not born again Você nasce and novamente suddenly you're an e intercessor. de repente você é um intercessor. Não é assim. Everybody has to start to learn how to pray. Todo mundo precisa começar a aprender como orar. Even the disciples Até mesmo os discípulos had to learn how to pray. tiveram que aprender como orar. In Luke chapter 11, Em Lucas capítulo Verse 11, 1. versículo 1, write this down, you can study it later. escreve aí, depois a gente estuda isso. It says this. Diz assim, One day Jesus was praying. dia Jesus estava orando. Jesus is always praying if you read the gospel. Jesus sempre estava orando, se você ler os evangelhos. He prays before all his major events. Ele orava sempre antes de todos os grandes Spends eventos. the night in prayer before he calls the disciples. Ele gastava noites em oração antes de chamar os seus He discípulos. prays before Gethsemane. Ele orou antes do Getsemane. He's always going to the lonely place to pray. Ele sempre iria para um lugar sozinho para orar. If Jesus, who was perfect, Se Jesus, que era perfeito, he never sinned. ele nunca pecou. He wasn't praying so that he could be good. Ele não estava orando para se tornar bom. Maybe as a man, he realized, fully God, fully man. Talvez como homem, sendo totalmente Deus e totalmente homem, He realized that his capacity for holiness was based on his dependence. ele percebeu que sua capacidade para a santidade era baseada na But you dependência. find Jesus always praying. Mas você sempre encontra Jesus And in orando. Luke 11:1, Em Lucas capítulo 11, versículo says 1, this. diz isso. one day Jesus was praying Dia Jesus estava orando in a certain place, num certo lugar. and when he was E finished, quando ele acabou, one of his disciples said to him, de seus discípulos disse a ele: Master, Mestre, teach us to pray. ensina-nos a orar. As John
the Baptist taught his disciples to pray. Como João Batista ensinou seus discípulos a orarem. Now this is profound Agora isso é profundo, because the disciple was obviously watching the prayer life of Jesus. porque os discípulos obviamente estavam observando a vida de oração que Jesus tinha. And when he watched it, he realized Jesus' prayer life was different than his. E aí eles perceberam que a vida de oração de Jesus era diferente da deles. And John the Baptist's prayer life was different than his. E a vida de oração de João Batista era diferente da deles. Have you ever been in church or in a prayer meeting? Você já esteve numa reunião ou na igreja, And you know, everybody's praying. todo mundo estava lá orando, And then suddenly, e de repente somebody starts to pray. alguém começa a orar And the atmosphere shifts. e a atmosfera muda. And instead of, you know, sounding like Charlie Brown's teacher, I don't know if did you get peanuts here? Charlie Brown? No. You don't? Okay. And instead of just sounding like, wah, 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 yes, Jesus, help us. E ao invés de ficar só, sim, Jesus, Suddenly the atmosphere de repente a atmosfera só changes. muda. It's like God comes. Parece que Deus It's vem. like they're really talking to God. Parece que ele está realmente falando And direto the com presence Deus. of God comes in when that person's praying. E a presença de Deus vem quando aquela pessoa ora. And you know, this disciple Esse discípulo, was really smart ele foi muito inteligente, because he realized that Jesus could pray better than him. porque ele percebeu que Jesus podia orar melhor do que And ele. a smart person, E uma pessoa inteligente, when they find somebody that can do something better, quando encontra alguém que faz algo melhor says, do will que you ele, teach me how to do that? ele diz, você pode me ensinar como fazer Teach me isso? how to do that. Me ensina como fazer isso. And obviously when Jesus prayed, E obviamente quando it Jesus was orou, different than them. era diferente deles. When John the Baptist prayed, Quando João Batista it was orava, different than them. era diferente deles. And so he said, teach us how to pray. Então ele disse, ensina-nos como orar. And that's the first point. E esse é o primeiro ponto. Everybody has to learn how to pray. Todos precisam aprender como orar. I mean, really developing a prayer life is a learning. De verdade, You have to learn how to do it. desenvolver uma vida de oração, você precisa aprender como fazer. Now, I learned how to pray Eu aprendi como because when orar, I was 16 years old, porque quando eu tinha 16 anos de idade, I became born again eu me tornei nascida de novo into a church numa igreja where everybody, it seemed, knew the Bible. onde todo mundo parecia conhecer muito a Bíblia. Now, I had never read the Bible. E eu nunca tinha lido a Bíblia. I was the dumbest one in my church. Eu era a mais tola da minha igreja. I was so biblically illiterate Eu era tão iletrada biblicamente that when the pastor said, que quando o pastor disse, open your Bibles to the book of Philippians, abre sua Bíblia no livro de Filipenses, I turned to the person next to me. eu virava para a pessoa do meu lado I said, what page is e it disse, on? qual é a página que está isso? I didn't know that everybody had their own personal page numbers in their eu Bible. não sabia que cada Bíblia tinha o seu número de páginas diferentes. And you know when you're in Sunday school, E sabe quando você está na escola dominical, you learn where the books of the Bible go. você aprende onde estão os livros da You Bíblia. sing, in English we sing little songs. Em inglês a gente canta umas canções Genesis, sobre isso. Exodus, Leviticus. Genesis, You know, Leviticus. to learn how to, to learn where the Bible goes. Para the book, aprender onde estão os the livros da books Bíblia go. ali. And I didn't know the song. E eu não sabia a canção. And I would spend, 20 minutes trying to find where on earth is Philippians. E eu gastava 20 minutos ali tentando descobrir onde na terra está Filipenses. And out of sheer embarrassment, E esse embaraço todo, essa because vergonha, I was pretty good at school. porque eu era muito boa na escola. And I was so embarrassed to be so stupid E eu ficava tão envergonhada de ser tão that I estúpida. said, E eu disse, I'm going to go and read the Bible at home. eu vou ler a Bíblia em casa. And when I get home, this will never happen to me Quando again. eu chegar em casa, isso nunca mais vai acontecer comigo. I'm going to go read Philippians. Eu vou ler Filipenses. And I looked at it, E eu olhei 4 chapters. 4 That's capítulos. nothing. Isso não é I'm a nada. fast reader. Eu sou uma leitora So muito that rápida. night after the prayer meeting, Então naquela noite, depois I da said, reunião de oração, I will not be embarrassed again. eu disse, eu não vou me envergonhar I'm novamente. going to study Philippians. Eu vou estudar I'm going to Filipenses. read the whole book. Eu vou ler o livro I'm going to todo. know what's coming. Eu vou saber o que está I went ali. E eu fui para casa. And I took out my Bible. Eu peguei minha Bíblia And I looked at the front. e eu olhei assim de frente. And I found out what page it was E aí on. eu descobri em que página estava. And so I found the book of Philippians. E eu descobri o livro de And I Filipenses. started to read. E eu comecei a ler. Paul Paulo and Timothy, e Timóteo, bondservants of Jesus Christ. servos de Cristo Jesus. To the saints in Christ who are scattered in the Philippi, Aos santos de Cristo que estão with em the Filipe. bishops and the deacons.
Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. I thank God upon every remembrance of you, always in prayer, making mention of you. Blah, 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 blah. And I got about 5 verses. E eu comecei a ler direto 5 versículos. And my eyes glazed over. E os meus olhos se abriram. And I went, whoa. Opa, What are they talking about? do que eles estão falando? I don't even understand this language. Eu nem sequer entendo essa língua. You know, I couldn't understand I got about, 5 or 6 verses, and I realized I didn't have a clue what I just read. Eu li 5, 6 versículos e eu percebi que eu não tinha nenhuma ideia do que aquilo ele estava So I falando. went back to the beginning. E eu voltei para o começo. Paul and Timothy, bondservants of the Lord Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi. And I started to go. E eu comecei a ler. And I got about 3 verses. E aí eu li 3 versículos. And I was lost. E aí eu percebi que eu estava perdido. So I started again. E aí eu estudei de novo. And I realized that I would have to go very slowly. E eu percebi que eu teria que ir bem I would have- devagar. And I started again, Paul. E eu comecei de novo, Paulo. Okay, who's Paul? Tá bom, quem é Paulo? And my Bible had a concordance. A minha Bíblia tinha So concordância. I started to go back to the book. I went to the back and found Paul. E aí eu fui lá atrás na And I Bíblia e found encontrei out, Paulo. that Paul was a Pharisee of the E Pharisees, aí eu percebi que Paulo era um fariseu de saved by the fariseus, blinding light. salvo he pela was of the- linhagem de He sangue. was of the tribe of Benjamin. Ele era da tribo de Benjamim, Circumcised the 8th day. And circuncidado no 8º dia, according to the law, he was blameless. And it was, all these things de about acordo Paul. com a lei. Tudo isso era falando sobre Paulo. And finally, in my head, I said, okay, I kind of have an understanding of who Paul was. E aí, little finalmente, bit. na minha mente, eu entendi. Opa, agora eu já sei quem é Paulo. I'm going to go to the next word. Agora eu vou para a próxima palavra. And Timothy. E Timóteo. Oh, no. Ah, não. Who's Timothy? Quem é Timóteo? I kind of had heard about Paul, but Timothy, I didn't know. Eu até já ouvi falar And sobre so Paulo, mas I went to Timóteo the eu nunca tinha ouvido concordance. falar. Eu fui para a And I concordância found out Timothy, there was no one as like-minded as Paul as Timothy. e aí eu descobri que Timóteo não existia ninguém no mundo que tinha mente como a de Paulo, como And Timóteo Timothy tinha. had a saved mother and grandmother. E Timóteo tinha uma mãe salva e uma avó que And era salva Timothy também. used to go on missionary journeys with Paul. E Timóteo costumava ir nas viagens missionárias com And Paul Paulo. wrote 2 whole books to E Timothy. Paulo escreveu 2 livros inteiros You know, para and Timóteo. so then I would go to the next word. E aí eu fui para a próxima palavra. Bond slaves. Servos. What kind of a word is that? Que palavra é essa? Why do they always say that? Por que eles So disseram I isso? go to the concordance. E eu fui para a concordância. What on earth is a bond O slave? que significa ser um escravo? And I'd go, and bond slave. That I found out that Jews were only allowed to have Hebrew slaves for 7 years. Aí eu descobri que esses tipos de escravos eram escravos judeus que só podiam ser escravos por And at the 7 end of anos. 7 years, they had to let all the Hebrew slaves go free. E após 7 anos, todo hebreu que fosse escravo deveria ser But liberado. the Bible says, Mas a Bíblia diz if the servant loves his master, que se o servo amasse seu senhor, if he loves him, se o amasse, and he wants to remain serving e his master, ele quisesse permanecer servindo o seu let him mestre, go to the judge. eles iriam ao And juiz get a writing, and then let him go to the priest. e ter uma sentença, iriam até o Pierce his sacerdote ear with an awl. e furariam sua orelha And com then brinco. he can be a love slave for the rest of his life. Aí ele poderia ser um escravo de amor por toda a sua And out vida. of sheer desire, he can serve his master. E ele poderia cumprir o seu desejo de servir o seu And mestre. Paul was a bond slave. E Paulo era um escravo de amor. Timothy was a bond slave. Timóteo era um escravo de amor. And at 16 years old, E com 16 anos de now, idade, this process would take me weeks and weeks. esse processo me levava semanas e semanas. I would take my Bible at home Eu pegava minha Bíblia em casa, by myself in por my mim room. mesma, em meu quarto, No music. sem música. Back then we just had cassette recorders. I didn't have one. Naquela época só tinha aquelas fitas just cassetes, had a eu não Bible. tinha uma. And I would say, okay, God, Então eu pegava e dizia, ok, Deus, like Paul is a bond slave. como Paulo era um escravo de amor, Timothy was a bond slave. Timóteo era um escravo de amor. Pray when I go to high school tomorrow. Eu quero orar para que quando eu vá para a Lord, escola amanhã, You would cause me to. I want to be your bond slave there. eu quero ser uma escrava de amor lá. I want to know that first and foremost, I'm your servant, your love Eu servant. quero conhecer que
que primeiro, antes de tudo, eu And quero ser sua escrava de amor. I was probably the weakest Christian in my whole church. Eu provavelmente era a cristã mais fraca na minha igreja inteira. In fact, when I went to university a couple years later, De fato, quando eu entrei na universidade alguns anos depois, the Plymouth Brethren, the sweet little elders, ladies of my church, as queridas irmãs velhinhas da minha igreja, they didn't know if I would last in university without losing my faith. elas tinham dúvidas se eu conseguiria me manter na universidade sem perder a minha fé. Because they could see that I was so weak. Porque elas percebiam que eu era muito fraca. But the reason I didn't lose my faith Mas a razão pela qual eu não perdi minha fé was because every night, é porque toda and noite I lived in a dormitory with not one single Christian. eu vivia num dormitório que não tinha um cristão There sequer. was not one Christian on my whole floor. Não havia um cristão In no fact, andar I don't inteiro. think there was a Christian in my whole university Aliás, dormitory. eu acho que no dormitório da minha universidade não tinha um cristão As far sequer. as I know, I was the only one. E pelo que eu saiba, eu era a única cristã. But every night before bed, Mas toda I noite would antes get de ir down para a on my cama, knees eu me and I ajoelhava would take the e Bible. eu pegava a Bíblia. And at first, I read it to understand it. E de primeiro eu tentava entender, And then I read dificilmente it entendia. to do it. E aí eu começava God help me do it. a tentar fazer. Deus know, me ajuda a fazer. And it takes a long time to do that. Isso tomou um tempo grande para eu It conseguir would fazer. take me months, Me tomava meses, months, one verse. versículo. Because I wasn't trying to get more facts. Porque eu não estava tentando ter mais I was fatos. trying to do it. Eu estava tentando And praticar. I was weak. E eu era And it fraca. took me a long E time. tomou muito tempo. And every verse was like that. E todo versículo era And as assim. long as there was life on the verse, E enquanto havia vida I naquele would versículo, stay on the verse. eu ficava And I naquele would versículo pray. e eu orava. But I had to learn how to do that. Mas eu precisei aprender como fazer isso. My husband's testimony is totally different. O testemunho do meu esposo é totalmente diferente. My husband is very zealous. Meu esposo é muito zeloso. He's an activist. Ele é um ativador. He said the prayer meeting was the most boring meeting in the whole church. Ele era um ativista, então ele falava, puxa, reunião de oração é a coisa mais You know, chata do mundo. he liked to preach. Ele gostava de He pregar, liked to ele evangelize. gostava de evangelizar, He liked to do things. ele gostava de fazer as coisas. Oh, but he went crazy when he had to just sit there at the prayer meeting. Mas ele ficava louco quando ele tinha que sentar lá na reunião de oração. And so his testimony is this. Então o testemunho dele é esse. I started praying on my first day of becoming a Christian. Eu comecei a orar desde o primeiro dia que me tornei cristã. But his testimony is that he became a Christian with no prayer life. Mas o testemunho dele é que ele se tornou um cristão sem uma vida de oração. He led hundreds of people to Jesus with no prayer life. Ele levou centenas de pessoas a Jesus sem uma vida de oração. He became a missionary in Africa and lived in the bush for a year and a half with no prayer life. Ele se tornou um missionário na África e viveu na selva por 1 ano e meio Led 1,000 nem sequer ter people uma to vida de Jesus. oração. Levou milhares de pessoas a Jesus. He went to Baptist Bible College for 4 years, absolutely prayerless. Ele foi para uma faculdade batista teológica por 4 anos He sem vida de planted oração. a church prayerless. Ele plantou uma igreja sem ter uma vida de He oração. would pray in the general meetings, but he had no personal prayer life. Sabe, ele oraria em reuniões gerais e tudo, mas ele não tinha uma vida pessoal de And oração. it wasn't until the outpouring of the Spirit Até que houve um derramado do where Espírito. very strongly God said, you must pray. Que quando muito forte Deus falou, você If precisa you orar. do not pray. E se você não orar, And God would tell us the consequences, ultimately, of not having a secret e aí place. Deus começou a dizer as consequências de não orar. And my husband realized, I have no idea how to pray. E aí meu esposo percebeu, eu não faço a mínima ideia de como orar. And this was back in 1987. E isso foi em 87. And he heard of this man E ele ouviu falar desse homem called Mike Bickle. chamado Mike Bickle. And Mike Bickle prayed 3 hours a day back then. Mike Bickle naquela época orava 3 horas por dia. And he made his whole staff, every pastor on staff, pray at least 3 hours a E day. ele fazia com que todos os pastores de sua equipe tivessem que orar 3 horas por dia também. Sometimes Mike prayed more, but it was mandatory 3 hours a day. Às vezes eles oravam mais, mas era obrigatório orar 3 horas por dia. And so Wesley said, I have to learn how to pray. Então meu esposo disse, eu preciso He aprender flew como to orar. Kansas City. Ele tomou um voo para Kansas City And he saw, all these prayer people. e ele viu todas essas pessoas de oração. And he said, wow, Ele disse, uau, everybody here prays. todo mundo aqui ora. And you can feel the difference. E você consegue sentir a diferença. And so he went to the bookstore. Então ele foi à livraria
And he said, I want to buy everything they have on prayer. E ele disse, eu quero comprar tudo que vocês têm aí sobre I oração. want every book. Eu quero todos os livros. And the bookstore leader said back then, E o líder da livraria disse para ele, oh, he hasn't written any books. ele não escreveu nenhum livro. He's praying all the time. Ele está sempre orando. He's not writing books about prayer, he's actually praying. Ele não está escrevendo livros sobre oração, na But verdade ele está orando. he has some tapes, so my Então, husband bought the tapes Tem algum aqui, uns cassetes and aqui. came home. And I tell you that story if you're a pastor or an elder, Eu estou te contando essa história. Se você é um pastor ou um Isso. líder, presbítero, you still have to learn how to pray. você precisa aprender como orar. If you're a brand new believer, Se você é um novo cristão, even the disciples had to learn how to pray. até os discípulos precisavam aprender como orar. And, you know, well, the second thing is, A segunda point coisa number é, 2, ponto número 2. when you realize, okay, I have to learn how to do this, Quando você percebe, opa, eu preciso aprender como orar, I'm going to find people that know how to pray. eu vou encontrar I'm pessoas que sabem como I'm orar. gonna listen to Eu- teaching on prayer. E eu vou ouvir I'm o gonna ensino learn how deles to sobre do it. oração. The second point is this. O segundo ponto é esse. You have to determine you're going to work at prayer. Você precisa determinar que você vai se esforçar e trabalhar pela oração. Some of us have this wrong impression of what a prayer life is. Alguns de nós temos essa impressão errada do que é uma vida de oração. The first thing I want to tell you is prayer is hard work. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, oração é trabalho duro. Prayer is the hardest thing that you will ever do. Oração é o trabalho mais duro que você já fez na vida. It is more difficult to develop a prayer life, É mais difícil desenvolver uma vida de oração. more difficult to continue for life a prayer life, É mais difícil continuar numa vida que seja uma than vida de doing oração almost any other thing in the kingdom. do que fazer qualquer outra coisa no It reino. is easier to preach, evangelize, prophesy, É mais fácil everything. pregar, evangelizar, pregar. The hardest thing is to develop and continue, maintain a prayer life. A coisa mais difícil é desenvolver e manter uma vida de oração. Everything wants to distract you from the first commandment. Tudo quer te distrair desse primeiro mandamento. So you have to say, no matter what, I'm going to work at this. Então você tem que dizer, não I'm not importa o going to que, stop. eu vou continuar, eu não vou parar. And this is a secret I'm going to tell you today. E esse é o segredo que eu quero dizer para It takes vocês hoje. 21 days to create a habit. Demora 21 dias para criar um hábito. Sociologists say that it takes 21 days to develop a habit. Os sociologistas dizem que demora 21 dias para você desenvolver um And hábito. what you want to do is create a habit of praying. E o que você precisa fazer é criar um So hábito de orar. if you just say, okay, I'm going to start for 21 days, Se você quer dizer, olha, And eu vou every day I'm começar gonna por work at 21 this. dias e todo dia eu vou trabalhar nisso. and then you continue after the 21 days, E aí you você can start a pattern in your life. Você continua depois dos 21 dias e você começa um padrão na sua But vida. prayer is aggressive. Mas oração é agressiva. Prayer is not passive. A oração não pode ser passiva. Hebrews 5:7. Hebreus Hebrews chapter 5 verse 7. 5, versículo 7, It says this. diz assim, It's talking about the prayer life of Jesus. está falando sobre a vida de oração de Jesus. During the days of Jesus' life on earth, Durante os dias de vida he de Jesus offered na up terra, prayers and petitions Ele with ofe- loud cries ele oferecia orações e petições com grandes clamores and tears e lágrimas to the one who could save him from death. àquele que poderia salvá-lo da And morte. he was heard E ele foi ouvido because of his reverent submission. por causa de sua submissão reverente. Now, does that mean you have to shout really loud, Isso significa que você tem que gritar bem alto cry really hard e chorar bastante to be heard by God? para ser ouvido por Deus? No, Não. this is not about personality. Isso não fala de personalidade. Jesus wasn't heard because of his volume Jesus não foi ouvido por causa de seu or volume his emotion. ou por causa de sua emoção. Jesus was heard because of the attitude of his heart, Jesus foi ouvido por causa da atitude de seu his coração, reverent submission. a sua submissão reverente. However, No entanto, what it does show us o que isso mostra a nós is that when Jesus was é praying, que quando Jesus estava orando, he was into it. ele estava dentro He was daquilo. passionate. Ele era And apaixonado. that his volume, E aí o his volume dele, loud o cries, alto clamor his dele, tears as lágrimas came because he was passionate. vinham porque ele era apaixonado. You know, at the World Cup, Na Copa do Mundo, when people are watching people play soccer quando as pessoas estão olhando os jogadores jogando futebol and Brazil scores a goal. e o Brasil faz um gol, I was in Brazil at prayer meetings during the World Cup. eu estava no Brasil numa reunião de oração And we were in durante a this Copa. little room. E a gente estava nesse And we pequeno were quarto e praying for estávamos people to get saved orando during
the World Cup. para que pessoas fossem salvas durante a Copa. And all of a sudden, E de repente, the game was not in the city I was praying in. o jogo não era na cidade onde eu estava orando, All of a sudden, this shout went up from outside. mas de repente esse grito se levantou lá de fora. It was as though all of Brazil was screaming. Parecia que todo o Brasil estava gritando junto. I said, what Eu happened? disse, o que aconteceu? Brazil scored a goal. Ah, Brasil fez um gol. And we could always tell in the prayer room if Brazil was making goals. Lá na sala de oração todo mundo sabia quando o Brasil fazia gols. And I know Brazilians are passionate. E eu sei que os brasileiros são cheios de paixão. And when you're excited, you shout. E quando vocês estão empolgados, vocês When you're gritam. moved, you cry. Quando vocês são movidos, vocês choram. And it means that you're actually engaged with what your passion is. Isso significa que vocês realmente estão apegados àquilo que vocês se apaixonam. When you read other verses about prayer, Quando você lê outros versículos sobre oração, 1 Thessalonians 3:10, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo night 10, and day dia e noite, we pray most earnestly nós oramos that we may see you again. para que possamos te And ver when de you novo. just look at the adverbs that come around the verb to pray, Quando você vê os advérbios que vêm ali, os que vêm ali ao redor Or da the palavra orar, or the adjectives, around the noun to pray, ou os adjetivos ali you- ao you- redor do nome you do find verbo that orar, they're passionate, você percebe que são They verbos describe, cheios de paixão. most earnestly. Você percebe da maneira mais forte, With loud cries. com grande clamor. And the place that the descriptive words show the passion inside the prayer. A descrição das palavras mostra a paixão envolvida naquela oração. Now, when you take your Bible by yourself in your room, Agora, quando você pega a sua Bíblia sozinho no seu quarto, I know this. eu sei disso. Sometimes you have no emotion. Às vezes você está sem emoção nenhuma. Sometimes you are not into it at all. Às vezes você não está dentro daquilo. And you open your E Bible você abre a sua Bíblia, and you go, aí você fala, I feel like I'm talking to the walls. parece que eu estou falando com a parede. I feel like I'm in here by myself. Parece que eu estou fazendo isso de And mim mesmo. there's nobody going, come on, you can, Não tem ninguém falando, vai lá, você there's consegue. nobody exhorting Não you. tem ninguém te exortando. You're by yourself. Você está sozinho. And you are saying, here I am, God. Você está dizendo, aqui estou, Deus. I'm coming to seek your face. Estou vindo para buscar a tua face. I'm telling you, more often than not, you won't feel Eu like it. estou te dizendo, na maioria das vezes você não vai ter vontade de fazer. That's the moment É esse o momento where you have to say, no matter how I feel, onde você deve dizer, não importa o que eu sinta. no matter if I just yelled at my children, Não importa se eu gritei com meus filhos I don't feel e eu spiritual. não estou me sentindo espiritual agora. I had a hard Eu day. tive um dia difícil, Where you don't live by your emotions. mas você não vive pelas suas You emoções. live because of something deeper than your emotions. Você vive porque existe algo mais profundo que suas You say, emoções. I am here E você diz, eu estou aqui because I am determined to create a relationship with you. porque estou determinado a criar um relacionamento contigo. And I'm going to work at this E relationship. eu vou trabalhar para construir esse And I'm going to relacionamento. work every day E eu vou trabalhar todos os at dias this relationship. nesse relacionamento. And it's not based on my emotions. E não é baseado em minhas emoções. And so, you read Colossians 4:2. Então você lê Colossenses 4, Devote versículo 2. yourself to prayer. Devote a si mesmo em Being oração, vigilant. sendo Being thankful. atentos You know, e agradecidos. And you just determine you're going to give a sacrifice of E praise. nessa determinação você vai sacrificar And you begin to work at louvor. it. E você começa a trabalhar And I nisso. want to tell you that when you work at it, E eu quero te dizer que quando você do trabalha not nisso, it's probably not this way in Brazil, talvez não funcione assim no Brasil, but in Canada, mas no Canadá,